As notícias do futebol seguem pipocando e trazendo assuntos de diferentes frentes. Começando pelo mercado de uniformes, o Real Betis Balompié lançou sua nova camisa, que chama atenção não apenas pelo design, mas também pela proposta sustentável. A peça principal, verde, e a secundária, azul, foram desenvolvidas com materiais inovadores, incluindo cascas de laranja, o que reforça o compromisso do clube com práticas ecológicas. O garoto propaganda Anthony aparece nas campanhas, promovendo a camisa que já está disponível para venda. O visual agrada, cores mais vivas, design moderno e uma identidade renovada em relação ao modelo anterior, o que pode atrair tanto torcedores tradicionais quanto novos públicos que valorizam sustentabilidade e estilo. Resta observar, porém, como o material sustentável se comportará em uso contínuo e lavagens frequentes, mas a aposta do clube é ousada e reforça uma tendência crescente no futebol global de unir performance, marketing e responsabilidade ambiental. Enquanto isso, o Clube de Regatas do Flamengo enfrentou uma situação inusitada durante a partida contra o Clube Atlético Lanús pela Recopa Sul-Americana. A conta oficial do Flamengo na Rede X foi hackeada justamente no momento da derrota por 1-0. Foram publicadas mensagens provocativas como Vasco é o maior do Rio e Corinthians, gigante da colina, gerando confusão e repercussão nas redes sociais. O clube rapidamente esclareceu que a conta estava sendo alvo de ataque hacker e pediu para que os torcedores não levassem em consideração o conteúdo postado. Além do prejuízo digital, a equipe sofreu dentro de campo, levando um gol que definiu a derrota no jogo de ida, mostrando que nem sempre os problemas estão apenas fora do gramado, mas podem refletir também no desempenho da equipe. No mercado de transferências europeu, o francês Eduardo Camavinga, que já vinha sendo monitorado pelo Manchester United há algum tempo, agora tem preço definido pelo Real Madrid. O clube espanhol bateu o martelo e estabeleceu o valor de 59 milhões de reais para a venda de Camavinga. Essa cifra não apenas reflete a valorização do jogador, mas também a crescente pressão do mercado sobre jovens talentos. É uma quantia que sinaliza aos clubes interessados que negociar com o Real Madrid não será simples e que qualquer proposta precisa respeitar o potencial do atleta. A decisão do clube espanhol evidencia uma estratégia dupla: equilibrar as finanças e, ao mesmo tempo, garantir que qualquer transação seja condizente com o retorno esportivo e econômico esperado. Negociações precipitadas poderiam não só prejudicar a receita do clube, como também gerar um desequilíbrio interno, mostrando aos demais atletas que a paciência e a valorização são recompensadas. Ao mesmo tempo, o cenário do futebol moderno evidencia como múltiplos fatores além do campo influenciam o sucesso de uma equipe. Recentes acontecimentos, como o lançamento do uniforme sustentável pelo Real Betis, o ataque hacker sofrido pelo Flamengo e a definição do preço de mercado de Camavinga, mostram que marketing, inovação, segurança digital e gestão de ativos caminham lado a lado com a performance esportiva. Um uniforme pode reforçar a imagem de um clube e gerar receita. Um ataque cibernético pode expor vulnerabilidades e afetar a confiança de patrocinadores. E o valor de um jogador impacta negociações, salários e a percepção de torcedores. Em outras palavras, o futebol deixou de ser apenas um jogo e se tornou um ecossistema complexo, no qual cada decisão repercute globalmente. No caso específico de Camavinga, a avaliação do Real Madrid também levanta discussões sobre a relação entre valor de mercado e desempenho em campo. Comparando com jogadores como Lucas Paquetá, que chegou ao Flamengo por valor significativamente menor, surge a pergunta: será que o preço de Camavinga se justifica apenas por seu potencial ou já reflete seu impacto imediato? Paquetá, em sua fase de auge, demonstrou capacidade de decisão em momentos críticos, técnica refinada e inteligência tática, qualidades que qualquer clube valorizaria. Por isso, enquanto Camavinga representa uma promessa e uma projeção futura, Paquetá já provou resultados concretos,
sugerindo que nem sempre cifras astronômicas equivalem a rendimento garantido. Além disso, essa comparação evidencia outra faceta do futebol contemporâneo: a influência da percepção de mercado sobre contratos, negociações e mídia. Um jogador valorizado em cifras milionárias atrai a atenção de torcedores, investidores e imprensa, criando um efeito cascata que pode beneficiar ou pressionar o atleta. Os clubes, por sua vez, precisam equilibrar expectativas financeiras, motivação de elenco e coerência estratégica. O Real Madrid, ao manter Camavinga, sinaliza que prefere esperar o momento certo, maximizando o retorno econômico e esportivo, em vez de ceder à pressão de propostas imediatas. No fim, todo esse cenário reforça que quem administra bem todas as frentes, campo, marketing, tecnologia e finanças, transforma desafios em oportunidades. Um uniforme sustentável, uma gestão cuidadosa de ativos e a valorização correta de um jogador não apenas fortalecem o clube economicamente, mas também consolidam sua reputação e atraem novos públicos, patrocinadores e talentos. O futebol moderno exige visão estratégica, paciência e atenção aos detalhes. Cada escolha, por menor que pareça, pode gerar impactos globais significativos. A discussão sobre quem é melhor entre Camavinga e Paquetá é complexa e tende a gerar debates intermináveis entre torcedores e analistas. Eduardo Camavinga tem atributos físicos impressionantes: juventude, resistência, capacidade de marcação intensa no meio de campo e boa leitura de jogo defensiva, características que o tornam um jogador versátil e capaz de apoiar tanto a defesa quanto a transição ofensiva. Por outro lado, Lucas Paquetá se destaca por criatividade, visão de jogo apurada, capacidade de passe vertical que quebra linhas adversárias e habilidade de decisão em momentos críticos. A comparação depende do contexto, estilo de jogo da equipe, momento da carreira de cada um, sistema tático adotado pelo técnico e necessidades específicas do time. Enquanto um pode ser mais eficiente em um esquema de marcação e transição rápida, o outro brilha em construções ofensivas e finalizações de média distância, mostrando que não há resposta absoluta, apenas cenários de adequação ao estilo coletivo. Enquanto o debate sobre meio-campistas continua, o mercado espanhol segue aquecido. Julián Álvares está praticamente confirmado no FC Barcelona, com acordo formalizado e cronograma definido para sua chegada após a Copa do Mundo. Até lá, Álvares permanece no Atlético de Madrid, contribuindo com a seleção argentina, possivelmente ao lado de Lionel Messi, buscando consolidar títulos internacionais antes de sua transferência. A vinda de Álvares ao Barcelona é estratégica, pois adiciona ao elenco juventude, velocidade, técnica refinada e capacidade de finalização, complementando a experiência de jogadores veteranos e oferecendo profundidade tática e versatilidade ofensiva. Ele representa um investimento de médio e longo prazo, capaz de assumir protagonismo e renovar a dinâmica do ataque catalão, ao mesmo tempo em que mantém equilíbrio entre talento emergente e tradição do time. Em paralelo, a Premier League revelou recentemente os maiores salários do campeonato, o que ajuda a contextualizar decisões como a do Manchester United de liberar Casemiro. Ele está entre os 3 jogadores mais bem pagos, recebendo cerca de 10 milhões de reais por mês, sem contar bônus e benefícios adicionais, um valor astronômico que reflete sua importância no mercado e a pressão que acompanha contratos desse porte. Outros atletas no topo da lista incluem Rubem Neves, com renovação contratual de 14 milhões, e outro jogador com salário de 11 milhões, mostrando a necessidade dos clubes de equilibrar folha salarial, desempenho e retorno sobre investimento. Altos salários implicam pressão adicional sobre os jogadores. Espera-se performance compatível, consistência em campo e justificativa financeira, sob pena de críticas da torcida e movimentações estratégicas do mercado para realinhar gastos e valores. Outro exemplo de contrato estratégico é Bukayo Saka, cujo vínculo com o Arsenal foi renovado de forma significativa,
garantindo a permanência de um dos jovens talentos mais promissores da Premier League. Saka combina habilidade técnica, inteligência tática, regularidade em jogos decisivos e capacidade de marcar gols importantes, tornando-se peça central para a equipe. A renovação protege o clube contra investidas de outros gigantes europeus e assegura continuidade de planejamento estratégico, consolidando não apenas a performance dentro de campo, mas também o valor de mercado e o projeto de desenvolvimento do elenco. Esses exemplos mostram que, no futebol moderno, decisões sobre jogadores envolvem simultaneamente análise técnica, financeira e estratégica, sendo necessário equilibrar desempenho, potencial futuro e sustentabilidade econômica, tudo enquanto se mantém competitividade e planejamento de longo prazo. Ele vinha sendo alvo de sondagens de diversos clubes, incluindo gigantes da Premier League e até Barcelona e Real Madrid. Porém, o Arsenal conseguiu renovar seu vínculo até 2031, garantindo a permanência de um dos jovens talentos mais promissores do futebol europeu. Saka se consolidou como peça fundamental na equipe, com regularidade, gols decisivos, capacidade de drible e versatilidade ofensiva, além de ser referência para a base e para a torcida. Essa renovação não só mantém a estabilidade do time, como também assegura que um dos melhores jogadores da atualidade continuará desenvolvendo sua carreira dentro de um ambiente competitivo e organizado, enquanto o clube protege seu investimento e evita perder um ativo valioso para concorrentes. Esses exemplos mostram como o futebol moderno envolve mais do que habilidade em campo. Trata-se de gestão de salários, valorização de mercado, planejamento estratégico e equilíbrio financeiro. Camavinga e Paquetá discutem desempenho versus custo. Álvares representa investimento futuro e imediata capacidade de impacto. Casemiro simboliza peso financeiro e pressão de rendimento. E Saka exemplifica a proteção de talentos emergentes. O panorama global evidencia que cada decisão, contratação, renovação ou venda, é analisada com base em múltiplos fatores, onde técnica, economia e estratégia caminham juntas, e onde o sucesso de um clube depende tanto de planejamento fora das quatro linhas quanto de desempenho dentro delas. O Arsenal segue se consolidando como uma das equipes mais consistentes e competitivas do futebol atual, com uma filosofia de base sólida e investimento em jovens talentos que se destacam. Bukayo Saka é parte central desse projeto, um jogador rápido, técnico, inteligente taticamente e com capacidade de decidir jogos. Por isso a renovação contratual foi prioridade do clube. O Arsenal tem mostrado regularidade em campanhas, frequentemente disputando os primeiros lugares da Premier League, mas ainda padece de um histórico recente de vices, chegando próximo do título sem conseguir concretizar. Esse ano, porém, há expectativa de que o time consiga transformar consistência em conquistas reais, consolidando sua evolução, aproveitando a juventude e o entrosamento do elenco, com Saka como peça-chave no processo. Enquanto isso, o debate sobre Vinícius Júnior segue rendendo, e técnicos de clubes europeus, como Luis Henrique do Paris Saint-Germain, são frequentemente questionados sobre o caso. As declarações de Henrique mostram preocupação com condutas de atletas, comportamento dentro e fora de campo, e a repercussão que isso gera na mídia e nas competições. O acompanhamento e a postura dos treinadores em relação a situações de conflito ou polêmica se tornaram parte do gerenciamento moderno de elenco, já que a pressão por resultados está ligada tanto ao desempenho esportivo quanto à imagem pública do clube. No Brasil, o cenário financeiro e regulatório também impacta diretamente na estratégia de clubes. O Santos Futebol Clube enfrenta restrições impostas pela FIFA, com o Transferban que impede novas contratações até que o clube pague 2,5 milhões de euros ao Arouca Futebol Clube referente ao jogador João Basso. Isso significa que, até que a dívida seja quitada, o Santos não poderá reforçar seu elenco nesta janela, dificultando o planejamento e estratégia esportiva. Além disso, o clube ainda enfrenta pendências financeiras mais amplas,
incluindo valores próximos a 100 milhões de reais vinculados à empresa do pai de Neymar. Essas dívidas aumentam a pressão e limitam a capacidade do Santos de atuar no mercado, o que pode afetar competitividade e planejamento para a temporada. No âmbito da seleção brasileira, o treinador Carlo Ancelotti, conhecido mundialmente por sua experiência e resultados em clubes europeus, sinaliza continuidade. Ele afirmou que pretende renovar seu contrato com a Confederação Brasileira de Futebol por mais 4 anos, antes mesmo da Copa do Mundo. A lógica por trás dessa antecipação é clara: estabelecer estabilidade técnica, dar continuidade ao trabalho de preparação do elenco e criar um planejamento de médio prazo. Contudo, a renovação depende de desempenho. Uma campanha ruim, como uma eliminação precoce na fase de grupos, poderia comprometer a continuidade de Ancelotti, transformando expectativas em pressão imediata e limitando a margem de manobra da comissão técnica. O cenário mostra que, tanto em clubes quanto em seleções, decisões sobre permanência de treinadores, investimentos em jogadores e planejamento de elenco estão profundamente entrelaçadas com resultados esportivos, gestão financeira e capacidade de manter equilíbrio competitivo frente a adversidades e pressão de torcedores e mídia. Mesmo que se a seleção cair na fase de grupos, ele já tiver renovado, cabe daí à CBF decidir se demite ou não. Porém, vai ter uma multa contratual absurda, que daí teria que ser paga ao Ancelotti, com certeza. Então ele já está pensando nisso tudo, né? E não quer dizer que ele vai também terminar o contrato com a seleção brasileira. E tem muita coisa para acontecer. Ancelotti gostou muito do Brasil. Tá muito feliz aqui e pode ser sim que dê certo a renovação com ele. E quem não renova mais é o Neymar, hein, rapaziada? Ele disse que fica no Santos até dezembro e já fala em uma possível aposentadoria. Olha só o que ele disse nessa entrevista, hein? Mas acabei segurando um pouco para eu voltar 100%, né? Sem dor, sem medo, sem nada. Então, eu consegui voltar muito bem nesse último jogo. Então, eu fico feliz, fico tranquilo de ter voltado um pouco melhor, né, do que eu tava antes. Óbvio que eu preciso de aquele ritmo de jogo, um pouquinho mais de treinos que eu voltar melhor, bastante perseverança. Acho que é isso que não nos move, que eu vou conseguir alcançar o meu 100%, né? É isso que eu quero. Então, mas foi o que eu falei pra você, eu vou viver neste ano, não sei o que vai acontecer daqui pra frente, não sei o ano que vem, pode ser que chegue em dezembro eu queira aposentar, não sei, vai ser do meu coração. Um dia de cada vez. É um dia de cada vez.